Olá, meus íntimos! Como estão? Tudo bem? Gente, hoje Ferdinandas vai trazer um episódio que o nome já é uma charada. Olha o nome desse episódio: 2 é bom, 3 é bom demais e 2 pode ser demais. Como? Como assim? É uma charada? O que vocês acham que significa esse título? Putaria! Porque é um título enigmático. Como assim? 2 pode ser bom, ao mesmo tempo que 2 pode ser demais. Curiosos? Então vamos comigo ingressar no olho dessa relação. No olho da relação com Ferdinandas. A história de hoje foi enviada pela Michele. A Michele, que é uma mulher aí aproximadamente de 35 anos, extrovertida, destemida, bonita, bem-sucedida. Significa mula! Ela já tem sua empresa própria. Então é aquela mulher ousada que consegue tomar decisões e bancá-las. E ela leva isso também para sua vida pessoal. A Michele, ela tem um relacionamento estável há mais de 10 anos. Caraca. Porque quando ela tinha 25, ela conheceu o Carlos. O Carlos é aquela coisinha marota, sexy sem ser vulgar. 1,85 m, cabelos loiros, lisos. Aqui estou, garota. Uma barbinha bem ralinha, sabe? Que ele adora fazer um bigodinho. Bigodinho fininho, hein? Cabelinho na régua. Típico aquele bigodinho safado de um homem que gosta de mostrar suas habilidades orais. E além disso, para melhorar esse pacote já completo, ele é personal trainer. Então tem o corpinho todo moldado a ferro, literalmente. Aqui tem sedução. E a Michele diz que se esbalda no corpo do maridão, porque desde a primeira vez eles tiveram muita atração. Ela fala que eles se conheceram na festa do aniversário de um amigo em comum e foi literalmente assim: olhou, sorriu, queimou o bombril. É queimou o bombril mesmo? Sai disso não. Mas enfim, olhou, sorriu, a química já rolou forte, eles já se cumprimentaram e começaram a conversar, o papo rendeu, já começaram a tocar carícias, beijos e no final da festa já estavam um na cama do outro. Você é o bichão mesmo, hein, E esse casal sempre teve muito essa pegada de química, essa pegada sexual. Ela fala que a vida sexual deles sempre foi ótima, que os dois são aventureiros, gostam de experimentar coisas novas, e isso apimenta muito a relação. Você consegue reconhecer o invejoso? E algo que os dois têm de comum, além dessa vontade, essa intensidade pela vida, é que eles se consideram sensoriais. Eles gostam dos prazeres da carne. Jogos e putarias. Gostam de sair, tomar um bom vinho, comer uma comida gostosa, fazer uma massagem um no outro, curtir uma hidro. Eles são muito chegados a essa linguagem do amor também, que a gente chama de toque físico. Então é um casal quente, gente. É um casal latino, caliente, que as coisas assim estão sempre na temperatura máxima. Temperatura máxima. Ela fala que isso é muito bom. Essa complementariedade deles, esse gostar de algo com mais pegada, faz com que o relacionamento de 10 anos seja uma novidade constante. E eles estejam sempre muito unidos, desde a cama até fora dela. E a Michele fala mesmo pra todo mundo ouvir: eu sou muito, muito satisfeita na minha relação. Mas a inveja mata. E ela coleciona histórias sexuais com o Carlos e resolveu compartilhar uma delas conosco hoje. Obrigada, Michele, por nos dar esse
prazer, literalmente. Obrigado. Então vamos lá. Esse casal safadinho não tem muitos pudores. É aquela intimidade que chega a dar gosto. Sexualmente falando, eles gostam de realizar os desejos um do outro, brincarem, fantasiarem, explorarem o corpo. Duas pessoas peladas, suadas, a respiração ofegante, uma expressão perdida, né? De pouco raciocínio, movimentos descoordenados, secreções correndo. Sabe, é uma troca muito gostosa. Uma das fantasias da nossa Michelle é a famosa dupla penetração. Ela sempre teve esse desejo e ela achou que isso poderia gerar algum problema no casal, porque o homem normalmente costuma ser mais mente fechada. É a verdade. Eu já comentei aqui que os homens em geral topam um sexo a três com duas mulheres, mas quando é com dois homens eles já não querem. Tem muita essa ideia de posse, né? Na minha mulher ninguém toca, ninguém penetra. Então, quando a Michelle fala desse desejo pro Carlos, eu queria fazer uma brincadeirinha gostosa, eu vou ser um outro homem. E aí, topa? A mulher da vida que fica assistindo HBO e vem com ideia na cabeça de fazer suruba. Isso é coisa de mulher da vida. Ela diz que se surpreendeu muito positivamente, porque o Carlos, meu povo, topou. Ele topou essa experiência. Eles dizem que foi maravilhoso, que eles optaram por contratar um profissional do sexo pra não criar intimidade, pra não dar problemas, porque a gente sabe que às vezes quando a gente pega um amigo, um conhecido do casal, pode gerar algum constrangimento ali, ficar com aquela impressão ruim do casal, ou achar que a pessoa se soltou demais, gerar uns ciúmes. Então esse casal que é muito sábio, que tem uma comunicação muito boa, falou: bora fazer isso, bora experimentar essa dupla penetração, mas vamos reduzir os danos, vamos contratar um profissional. Contrataram a Michelle, gente, conta assim, com lágrima nos olhos e lá embaixo, falando que foi muito bom. Que delícia, cara! Que ela se sentiu dominada, sabe? Ao mesmo tempo que ela era a rainha daquela cena, que todas as mãos, todos os corpos estavam voltados pra ela, todos os pintos também. Que isso? Não. Ela se sentia a dominante e a dominada, que foi algo muito, muito, muito surreal. E que ela também percebeu foi bom pro Carlos, que ficou todo animadinho, com um tesão absurdo em ver outro gavião invadindo o seu galinheiro. Fetiche. Ai, meu Deus, que expressão mais feia, né? Mas é o seguinte, gente. Tem quem não goste de dividir o biscoito, mas o Carlos gosta. Eu gosto muito! Ele é daqueles que pensa: quem divide, multiplica. Então, resumindo, foi uma experiência muito louca. Louca, muito boa, que ela lembra, assim, com muito gosto e gozo, literalmente. Só que, como o Ferdinandas já disse aqui, normalmente quando a gente começa nessa zona de realizar fantasias, um desejo puxa o outro, uma coisa gostosa puxa a outra. E a gente não sabe onde esse fio vai parar. Se prepara, viu? E aí, depois dessa experiência de dupla penetração, a Michelle notou que o Carlos empolgou bastante, que ele sentiu algumas coisas diferentes e que aí ele começou a falar pra eles realizarem Lá vem. algo que a gente chama de cuckold. Repete isso aí, menina. Cuckold. Não sei se eu falei certo porque eu sou brasileira, eu não sou gringa. Pra que usa esse nome em inglês? OpenEnglish.com. Professoras americanas. 24 horas por dia. Que nada mais é do que ser chifrudo. Ou, melhorando essa expressão, porque essa expressão ficou feia, é quando o homem, no caso o Carlos, assiste sua esposa com um outro homem, tendo relações sexuais com outro homem. É o famoso voyeurismo. Assistir aquela cena excitante como se um pornô estivesse ali ao vivo e a cores pra você. Então o Carlos começou a propor isso pra Michelle. Michelle, eu gostei demais da experiência, da nossa experiência a três, mas eu queria te ver com outro. Ia me excitar muito. Eu gostei de ver outro cara te tocando. Isso me despertou
um desejo, sensações que nem eu imaginava ter. Então seria muito bom se a gente fizesse isso. Fetiche. A Michelle disse que num primeiro momento ela adorou a ideia. Ela achou muito top, ela gosta de experimentar. E também, né, gente, desconhecido, ele atiça o nosso desejo. Então imagina, estar vivendo uma novidade, explorando um novo corpo com a autorização do seu parceiro. É o sonho de muita gente. E com Michelle não é diferente. Então ela disse que super topou, mais que depressa eles se organizaram pra ir numa casa de swing. Pra quem não sabe, casa de swing é um local onde tem troca de casais, onde as pessoas às vezes têm relações em público, um ambiente para adultos, vamos dizer assim. Então eles combinaram de ir para uma casa de swing com essa intenção de, se surgir alguém ali, um cara que tivesse afim da Michelle, pra eles terem uma relação, ela teria. Esse cara sou eu. Chegando lá, veio uma surpresa. A Michelle disse que foi determinada a encontrar um cara pra eles realizarem o fetiche do Carlos, que agora era um fetiche dela também. Só que algo não deu certo. O mar não tava pra peixe. Tem dias que é isso mesmo, é igual balada, gente. Tem dia que a casa de swing tá fraquinha, que as pessoas não te interessam, que o perfil ali não tá tão legal. A Michelle disse que apesar dela ter sido abordada por outros homens, ela não teve interesse com ninguém ali. Só que aquele clima erótico, as pessoas desejando ela, o Carlos vendo isso, os caras chegando na Michelle, foi deixando o nosso casal caliente, safadinho, excitado. Ai, papai. E a coisa foi esquentando, e eles falaram: não vamos perder viagem, nós não somos disso. Pra gente só se vive uma vez. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui e realizar uma fantasia, por que não? E foi aí que eles decidiram entrar em uma cabine de Glory Hole. OpenEnglish.com. É isso mesmo, gente. Glory Hole. Glory Hole. Já falei. Ó, Cíntia Chagas, não vem com estrangeirismo pra cima de mim, não. I love rock and roll. É uma cabine de mãos, onde eles ficavam lá transando e as outras pessoas podiam enfiar as mãos e passarem pelo corpo do casal. É meio que uma experiência sensorial para esse casal que gosta, né, do toque e também um certo exibicionismo, né, meu corpo ali, as pessoas pegando, meio que remete a uma suruba. É muito adulto. É uma fantasia pra muita gente, é uma aventura sexual essas cabines das mãos e foi mais uma vez surreal. Ela disse que isso leva a gente à loucura, que todo casal tinha que fazer isso uma vez na vida. Pera aí. Olha a Michelle dando ideia pra gente, que vale muito a pena, que ela quer uma cabine dessa em cada esquina, porque é muito bom. Precisa ter uma meia dúzia aqui, tem que ter suruba, tem que transformar a vida numa grande suruba. Mas toda essa experiência suscitou algumas interrogações na cabeça da Michelle. Eu sabia! Depois ela parou pra pensar, quando os ânimos abaixaram, quando o tesão diminuiu, que não é que não tinham homens interessantes lá na boate de swing. Era algo mais profundo. Ela percebeu que ela tem uma insegurança de transar com um outro homem, de como isso pode repercutir na relação dela. Tem razão. Por mais que ela perceba que esse é um desejo do Carlos, que ele fica excitado com essa situação, ela tem maquinado algumas dúvidas aí. Típico de mulher, né? Típico de mulher pensar em inúmeras situações hipotéticas. Ela diz que tem um receio dele se sentir insuficiente, de às vezes ela se empolgar demais na relação sexual com esse cara e de alguma forma despertar alguma insegurança nele e depois isso gerar repercussões na vida dos dois. Ela fala claramente que ela não deixa o Carlos penetrar outras mulheres. Nunca deixou, isso pra ela é um bloqueio. Ela acha que seria muito íntimo ele penetrar outra mulher. E aí que eu acho que mora a questão. Então ela tem medo de às vezes ali abrir uma brecha pra lá na frente o Carlos falar: bom, agora é minha vez de pegar uma mulher e você me ver, você ser a voyeur da situação. É verdade. A Michelle está com esses dilemas
e quer saber da gente, quer saber de Ferdinandas o que fazer. Não perguntem a mim. Gente, estamos literalmente no olho da relação. É interessante como as pessoas conseguem se organizar seus desejos, manter uma relação estável, experimentando coisas que muitas vezes não são convencionais para os casais em geral. O ponto-chave desse casal é a comunicação. Uma comunicação aberta, uma comunicação respeitosa. Então eu acho, Michele, que você tem que usar dessa arma agora. Falar pro Carlos dos seus receios, jogar limpo. Às vezes até fazer um pacto. Olha, o que mais pega pra mim é que isso abra espaço pra você lá na frente pedir para se relacionar com uma mulher e eu assistir. E eu não gostaria disso. Isso pra mim é um ponto, um limite que eu não gostaria de ultrapassar. Se a gente fizer sobre esse acordo, eu me sentiria mais segura. Porque, assim, Michele, sinceramente, se ele está falando que se sente seguro em te ver com outro homem, se ele já te viu com outro homem, porque teve ali a dupla penetração, então outro cara já te penetrou, ele viu e ele gostou. Eu acho que essa primeira teoria sua de que o Carlos vai ficar inseguro, na verdade é uma projeção sua, ou seja, você tá jogando pro Carlos uma insegurança que na verdade é sua. Eu não acho que tem muito risco dele se sentir inseguro, não. Eu acho que você que pode estar insegura, tanto quanto ao que você vai sentir ao ter uma relação sexual sozinha ali com outro homem, quanto às brechas que isso pode abrir. Anotou tudo, minha filha? Então acho que você tem que ser muito honesta com você mesma e saber que tudo na vida tem um preço. Será que realizar essa fantasia vale o preço do potencial tanto benéfico quanto danoso que isso possa gerar? Quer pagar quanto? Eu sou muito realista, gente. Não dá pra gente também minimizar o poder das fantasias. O poder de realizar essas fantasias. O quanto isso pode ser positivo ou negativo para uma relação. Tem gente que vai ultrapassar um limite ali que não vai dar para voltar, que vai impactar na relação, sim. Então, ter esse cuidado, se perceber, é muito importante. Eu acho que a Michele tá sendo brilhante em observar isso. Eu também. Falar, bom, a gente tá entrando aqui em uma área que pode ser muito pra mim. Em prol da minha relação, prefiro não avançar. Ou, pra eu avançar, eu preciso sentar de novo, conversar de novo, delimitar outros limites, entendem? Muito bacana, muito maduros esses dois. E aí, vamos falar então um pouquinho desse voyeurismo? Vamos! Vamos falar do cookie-old, que pra muitos é visto, o cara é chifrudo, mas que na verdade isso é um preconceito de quem fala. E é um fetiche extremamente comum. O voyeurismo é um dos 3 fetiches mais comuns do mundo. Mas eu quero ver você responder. Como possa, tá? Eu quero ver, explica. Falando de psicanálise, ele está ligado a uma fase do desenvolvimento humano normal, que é a fase fálica. Que fase é essa, Fernanda? Freud que falou lá das fases do desenvolvimento humano. Fase oral, fase anal, fase fálica. A fase fálica é aquela fase que a criança tá descobrindo seus órgãos genitais. Às vezes fica ali com a mão no pipiu, com a mão na pepeca, começa a entender que pegar ali gera sensações no corpo. Gostoso. Então essa é a fase fálica. Tem algo comum nessa fase fálica, que é a escopofilia. O quê? O que é isso? É quando a gente começa a observar o corpo do outro. Vocês já viram que nessa fase o menino e a menina começam a olhar, uai, cadê seu pipiu? Uai, por que eu tenho e você não tem? Cortaram? Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. Que é a fase que a gente fala de castração. Pois é. Então, esse fetiche do voyeur, de querer ver, observar o outro em atitudes sexuais, surge nessa fase. E isso, gente, é muito mais natural do ser humano do que a gente imagina. Olha um exemplo de um espectro do voyeurismo.
reality show. Observar o outro, né, em situações íntimas. A própria pornografia é de alguma forma um voyeur. Tem um vizinho ali, dá uma olhadinha assim, e às vezes se pegar observando o que não deveria, sabe? Então tudo isso é algo do desenvolvimento humano que em algumas pessoas fica mais marcado, porque aconteceu alguma coisa mais marcante nessa fase do desenvolvimento. Então olha que interessante, a Michelle e o Carlos nos ajudando aqui a entender mais sobre esse fetiche que é o voyeurismo. Como eu disse, o mais importante de todos os fetiches, gente, quando eu disse em todos os programas, em todos os episódios, porque aqui é uma continuidade, aqui é um consultório íntimo, então se você tá adaptado com Ferdinandas, você já me ouviu falar isso. Fetiche, o importante é ser consensual para todo mundo. Todo mundo está participando, topando, aceitando, gostando. Isso vale tanto pro Carlos e pra Michelle, quanto pros voyeurs. Será que é assim que fala? Voyeurs? De plantão. Quando que o voyeurismo se torna um crime? Quando você passa a observar a pessoa sem autorização dela, entendeu? Quando você passa a stalkear a pessoa, sem a pessoa deixar, a invadir a privacidade. Quer ser voyeur, meu amor? Não fica vendo, stalkeando sua vizinha, não. Vai numa casa de swing, como o nosso casal fez. É mais de R$300. E o voyeurismo e o exibicionismo, o voyeurismo é olhar, é ver o outro. E o exibicionismo é se mostrar, é que o outro te veja. Em geral, eles andam juntos. Por isso que, normalmente, quem gosta de ver, gosta de mostrar também. Moral da história. 2 é bom, 3 é bom demais e 2 pode ser demais. Vocês entenderam agora o título? Agora eu entendi! Mas é isso. Eu poderia ficar dias, horas, meses, anos falando sobre esses fetiches aqui. É uma caixa de Pandora. Cada vez que a gente fala, sai mais coisas. Mas acho que por hoje tá mais que bom. Ai, meu povo, foi ótimo passar esse momento com vocês. Foi muito prazeroso pra mim. Eu espero que também tenha sido pra vocês. Não se esqueçam de gozar a vida. E se você tem alguma história pra compartilhar com a gente, Anota. se você tá vivendo algum dilema, ou se aconteceu uma coisinha gostosa ou desastrosa na sua vida sexual, já envie pro e-mail Anota, rapaz. consultóriointimo.podcast@gmail.com. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.